Olá, tudo bem? Eu me chamo Maurício e eu quero te dar as boas-vindas ao canal da Livre Escola. A gente está começando agora o terceiro episódio do nosso podcast semanal. Se tu ainda não conhece o projeto, se esse é o primeiro podcast que tu está ouvindo, ou até mesmo o primeiro contato que tu está tendo aqui com a Livre Escola, eu vou falar rapidamente sobre o que se trata esse projeto para te entender um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, como eu disse, meu nome é Maurício, eu sou formado em Biologia, sou professor de Biologia, e eu sempre fui muito interessado por assuntos que têm ligação com ciência, com inovação, com tecnologia também. Eu sempre gostei muito de pesquisar, de estudar sobre esses temas, né? Mesmo antes de eu fazer a graduação e agora também eu continuo estudando muito sobre esses assuntos, porque são assuntos que me interessam bastante. E eu vi na internet uma possibilidade de explorar novas áreas, explorar novos conhecimentos e também como uma ferramenta para mim compartilhar tudo isso que eu venho estudando e pesquisando e explorando nesse mundo da internet, né? Então aí que surge o projeto Livre Escola. O meu intuito com esse projeto é falar sobre ciência, educação e um pouco de tecnologia, buscar integrar essas três áreas e criar um conteúdo legal em que possa existir troca, em que eu possa passar aqui o que eu sei, as minhas reflexões, o que eu aprendi e que eu também possa aprender com quem assiste, com quem acompanha o projeto. Então é muito importante que tu não só me ouça aqui ou assista os vídeos, mas que tu também interaja através dos teus comentários, através do like, do compartilhamento, né? Dá a tua opinião, se tu concorda, se tu não concorda. Essa troca de informação ela é muito importante, tá bom? O tema de hoje, então, ele é voltado para a área da educação. A gente vai falar sobre aprendizagem, né? Sobre os novos formatos de aprendizagem que a tecnologia, que as tecnologias digitais vêm nos trazendo, nos apresentando. E eu vou focar hoje principalmente na internet, como a internet tem revolucionado a forma como a gente aprende e até ensina, né? Vamos começar então falando sobre algumas ferramentas que são fontes de conhecimento, como por exemplo o YouTube, essa plataforma aqui que tu tá me ouvindo, me assistindo, né? O YouTube, ele existe há mais de 10 anos e no princípio ele era usado principalmente para vídeos de entretenimento, clipes, vídeos voltados para o entretenimento mesmo. Porém, com o tempo, foi sendo percebido o potencial que essa ferramenta tem também para transmitir conhecimento. Então, eu tenho certeza que em algum momento tu já deve ter usado o YouTube como ferramenta de aprendizagem, seja para aprender um conteúdo, né, história, matemática, física, biologia, educação, como tu está fazendo agora, ouvindo esse podcast, né, ou até mesmo de uma forma um pouco menos formal, quando tu vai ver um tutorial, por exemplo, de um bolo de chocolate. Não deixa de ser uma forma de aprendizagem, tá? A aprendizagem, quando a gente fala em aprendizagem, principalmente em meio à tecnologia, a gente precisa desconstruir aquela visão de aprendizagem como algo restrito à sala de aula. A gente aprende o tempo todo. E quando eu estou aprendendo, por exemplo, uma receita, eu também estou passando por um processo de aprendizagem. Ainda que esse processo de aprendizagem não seja numa sala de aula, num curso de gastronomia, por exemplo, né? Simplesmente eu entrei no YouTube ou dei um Google ali em receitas de bolo de chocolate. No momento que eu tô lendo aquela receita, ouvindo aquela receita e aplicando aquilo na prática, eu tô aprendendo. E isso é o processo de aprendizagem também, tá bom? Então o YouTube ele vem revolucionando muito esse processo de aprendizagem, porque hoje em dia tu consegue através do YouTube ter acesso a uma gama imensa de informações, de conteúdos e que são na sua grande maioria muito relevantes, né? São de fontes legais. É óbvio que tu vai precisar filtrar isso, é óbvio que tem conteúdo ali que não é, digamos assim, correto, tem erros, às vezes a pessoa não sabe nem o que está falando, ela fala qualquer coisa que vem na cabeça. É óbvio que isso pode acontecer, porém tem muito conteúdo ali de qualidade, né, aqui
no YouTube. Outra ferramenta, né, outra plataforma de conhecimento que pouca gente percebe que ela também serve para aprendizado é o Instagram. Né? Eu tenho certeza que tu já deve ter percebido algum perfil que não é simplesmente para postar selfie ou postar foto de viagem. Né? A pessoa que está ali por trás daquele perfil, ou a empresa, ela de certa forma tenta educar aqueles seguidores dentro do nicho dela. De repente é um nicho que fale sobre ciências, né? Trazendo aqui para essa parte mais educacional, no sentido de conteúdos escolares, né? Que a gente está mais familiarizado. Talvez essa pessoa que fala sobre esse conteúdo, ela vai trazer através do feed ou dos stories dela alguma coisa da vida pessoal, alguma selfie, algo do tipo, mas o foco principal é passar informação. Assim como outros perfis, por exemplo, perfis de culinária, às vezes perfis de viagem, mas que não tem necessariamente aquele intuito de mostrar a viagem em si, mas sim dar dicas de como que uma pessoa que deseja viajar para aquele destino pode fazer para não ter determinado problema, né? Ou para conseguir um desconto em determinado serviço, enfim. Então o Instagram, apesar dele ser uma rede social voltada para foto e entretenimento, né, voltada para te mostrar a tua vida, o que tu tá fazendo, né, o que tu gosta, enfim, ele também pode ser usado como uma forma de educação, como uma plataforma educativa. É óbvio que os formatos entre Instagram e YouTube são totalmente diferentes, né? Apesar do Instagram agora ter o IGTV, que é um segmento dentro do Instagram que permite vídeos mais longos, né? Mas as propostas são diferentes. Então, geralmente, uma pessoa que vai para o YouTube, ela vai ter um conteúdo mais aprofundado. Agora, quem está ali no Instagram, geralmente não está ali para ficar horas naquela postagem lendo. Então são coisas mais rápidas, mais objetivas. Os formatos variam um pouco, mas não deixa de ser educação, informação, não deixa de ser aprendizado. Sempre que tu recebe alguma informação e tu consegue usar aquela informação de alguma forma para transformar a tua vida, a tua realidade, aquilo é um processo de aprendizagem. Então, de repente, tu tá ali no Instagram e tu vê um tutorial de, sei lá, como criar uma luminária com itens que tu tem em casa que tu iria jogar fora. Se tu vê aquela postagem, aquilo ali te interessar e tu vai lá e tu consegue criar aquela luminária, por exemplo, foi um exemplo que surgiu aqui na mente, mas que eu acredito que tu tá conseguindo entender. Tu conseguindo assimilar aquele passo a passo e colocar em prática aquilo ali, isso que acabou de acontecer é um processo de aprendizagem também, tá bom? E mais uma vez a gente precisa desconstruir esse conceito de que a aprendizagem ela precisa ser necessariamente algo formal, algo que tenha um passo a passo rígido. Não, a aprendizagem ela pode ser muito mais fluida e muito mais descontraída do que dentro de uma sala de aula, por exemplo, tá? Então dá para existir outras formas de se aprender, principalmente quando a gente fala em tecnologia. E-mail também é uma outra ferramenta. Eu acredito que seja bem provável que tu já tenha se cadastrado em alguma lista de e-mails, né? Seja dentro de um blog, seja no próprio Instagram. Às vezes a gente se depara com algumas propostas ali para fazer download de algum conteúdo e aí tu deixa o teu e-mail e aí aquela pessoa ali ela vai te mandando de tempos em tempos a mais conteúdo sobre aquele tema através do teu e-mail, né? Então é uma forma de ensinar, de passar conteúdo, passar aprendizagem, passar informação, né, para que aconteça o processo de aprendizagem através do e-mail. É outra ferramenta também. Sites e blogs também, né? Quem nunca foi no Google fez uma pergunta ali e acabou caindo no texto em um site ou um blog e consumiu aquele conteúdo, leu aquele conteúdo ali para solucionar um problema. E é claro, os cursos, né? Os cursos EAD, né? Tu encontra hoje aí pela internet diversos cursos, tanto gratuitos quanto pagos, com os mais diversos formatos e estilos de aulas, né? Então,
Vem crescendo cada vez mais esse mercado, porque a internet passou a ser cada vez mais acessível e também a qualidade da conexão tem ficado cada vez melhor. Então as pessoas conseguem acessar tranquilamente vídeos em alta resolução, elas têm a liberdade de acessar das suas próprias casas, né? O que não acontecia há um tempo atrás, em que muitas pessoas não tinham acesso à internet, né? Então, os cursos eles vêm crescendo cada vez mais e eu acredito que seja uma tendência que vai cada vez aumentar mais mesmo, porque cada vez mais as pessoas buscam por conhecimento, buscam por informação e esses profissionais, esses educadores, eles vão cada vez mais perceber o potencial que a internet tem para distribuir esse conhecimento. E o legal, né, disso tudo é que eu acabei de falar sobre ferramentas com conteúdo, né, com informação, tá? Só que quem é que comanda o processo de aprendizagem? Quem é que define se eu vou para o YouTube agora e eu vou pesquisar sobre história, sobre filosofia, sobre culinária, sobre violão, sobre astronomia? Quem que define isso? Bom, aí é que entra uma outra parte muito legal que a internet tem nos possibilitado, a aprendizagem autodirigida, que a gente consegue ter uma autonomia muito maior na hora de escolher o que quer aprender. Não existe um roteiro pré-definido que diga que eu preciso estudar agora de tal horário a tal horário tal tema, depois vai vir outro tema, depois outro tema. Não, eu posso eu mesmo construir o meu processo de aprendizagem, seja ele estruturado realmente, de eu ir lá fazer um meio que um planejamento do que eu quero estudar, ou simplesmente eu vou estudando por demanda. Nossa, surgiu agora o interesse por tal assunto, eu vou lá, passo uma tarde pesquisando, aí no outro dia eu já não estou afim de estudar aquilo, eu posso pesquisar outra coisa, ou surgiu a necessidade de eu pesquisar outro assunto. Existe essa possibilidade através da internet. Não que isso não existisse antes, né? Porque eu tenho total liberdade, né? Mesmo sem utilizar a internet, de ir para uma biblioteca, ler livros sobre o assunto, conversar com pessoas que entendam sobre esse assunto na minha cidade ou próximas de mim. Só que a internet trouxe mais acessibilidade, né? Porque a internet rompe a barreira do tempo e do espaço. Então não interessa se aquele professor super incrível de matemática não tem tempo de me dar uma aula particular. Eu posso entrar no canal do YouTube dele, se ele tiver, e assistir os vídeos dele, e não importa o que ele vai estar fazendo naquele momento, porque aquele conteúdo, aquela informação foi gravada previamente e foi disponibilizada para mim. Então isso é bem legal, porque é possível que uma única pessoa, um único professor, um único educador, ele crie um conteúdo e disponibilize esse conteúdo para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem que ele necessariamente precise estar ali presente durante aquela aula, digamos assim, tá? E quando eu falo aula, não necessariamente precisa ser algo formal, mais uma vez. Pode ser simplesmente alguém que entrou num vídeo do YouTube e ficou ali durante determinado período de tempo consumindo aquele conteúdo e se educando com aquele conteúdo. Porém, algo que a aprendizagem autodirigida ela exige é a autodisciplina e a autodireção. Porque se eu quero aprender um assunto, eu preciso ter a disciplina de determinar quais serão os meus horários e eu preciso também ter a organização de me autodirigir, ou seja, de determinar. Eu preciso estudar isso, depois eu vou estudar isso, aí surgiu a possibilidade de estudar um outro assunto que tem a ver com aquilo ali, eu preciso me organizar para conseguir dar conta daquelas informações, para mim não me perder em meio a tanta informação, porque a internet, ela é literalmente uma biblioteca infinita de informação. Então, se eu não tiver organização e disciplina, eu posso acabar ou não fazendo nada, porque é tanta coisa que eu acabo procrastinando, ou eu começo a pular de galho em galho, tendo a famosa overdose de informação, né? Porque tem tanta informação disponível que eu não sei para onde eu faço, por que caminho eu tenho que trilhar, então eu acabo pulando de galho em galho e acabo não avançando nunca. Então tem esses pontos que precisam ser cuidados. É necessário também de muita motivação, porque na aprendizagem autodirigida,
né? Quando a gente não tem alguém que fique cobrando da gente, não tem uma prova no final do mês para avaliar se eu estudei ou não, não tem alguém que vai me reprovar se eu não estudei determinado assunto ou não, eu preciso ter uma motivação muito forte para aprender, né? Por que que eu estou aprendendo? É porque eu tenho muita curiosidade naquele assunto? É porque eu quero de repente trabalhar com aquele determinado tema na minha vida profissional, talvez seja porque eu preciso, talvez seja porque eu tenho necessidade nesse momento de aprender esse tema. Eu preciso ter um motivo bem claro na minha mente para que eu consiga organizar os meus planos de estudo, tá bom? E por último, para não ficar muito grande esse podcast, eu quero falar sobre a internet como uma ferramenta de colaboração e também de compartilhamento de informação. Porque o YouTube, ele tem milhões de horas de conteúdos sendo postados todos os dias. Eu não lembro o dado específico, mas é muitas horas de conteúdo sendo postadas diariamente, tá bom? Só que a equipe que trabalha por trás do YouTube e a própria Google, ela não produz esse conteúdo, né? Ela até produz algum ou outro conteúdo que serve para educar os criadores em si, mas quem posta todo o conteúdo, seja ele para educação, entretenimento ou qualquer outra área, são pessoas, digamos assim, comuns, né? Não é a própria empresa do YouTube. São pessoas comuns que consomem conteúdo do YouTube e que também produzem conteúdo para o YouTube. Então, e o mesmo serve para outras plataformas. O Instagram. O Instagram ele não produz todo o conteúdo que é postado nele diariamente. Na verdade, são outros usuários que produzem conteúdos para que outros usuários consumam. Então, são os próprios usuários da ferramenta que acabam alimentando aquela ferramenta com o conteúdo. E isso é muito legal. Por quê? Porque além de ser algo muito diverso, então tu consegue ver vários pontos de vista, tu consegue ver várias pessoas falando, então tu pode de repente, existe um determinado assunto que tu gosta muito, tu não precisa ser necessariamente assistir do professor X ou do professor Y, ou da pessoa X ou da pessoa Y. Existe uma gama de pessoas falando sobre aquele assunto e tu pode, de repente, pesquisar e ver qual que tu se identifica mais, qual é o estilo de aprendizagem que tu acha que é mais legal para ti, combina mais contigo, com o teu jeito de aprender, com o teu jeito de entender aquele assunto. E tu pode, a partir daí, conduzir o teu processo de aprendizagem. Sem contar que tu tem a total liberdade de compartilhar o teu processo de aprendizagem ou as informações que tu também tem, né? E que tu vai adquirindo durante esse processo de aprendizagem. É gratuito criar um Instagram, criar um blog, criar um canal no YouTube, até mesmo se tu for criar um curso, né? Hoje em dia é possível, existem plataformas gratuitas que permitem que tu crie uma sequência de aulas ali, seja em formato de áudio, seja em formato de vídeo, enfim, hospede e compartilhe com outras pessoas. Então, hoje em dia, além de ser muito fácil acessar a informação, é muito fácil compartilhar informação, compartilhar o que tu pensa, compartilhar a tua visão sobre um determinado tema. Isso é muito enriquecedor, porque permite uma grande diversidade de pontos de vista, o que só tem a acrescentar, né, para os processos de ensino e de aprendizagem. Porque nada mais importante do que a gente conseguir ver visões diferentes de um mesmo assunto, para que a gente possa entender as diferentes formas, os diferentes pontos de vista, para que a partir disso a gente consiga nos posicionar sobre aquele assunto. Porque quando a gente tem só uma única visão sobre um assunto em si, a gente fica preso na visão daquela pessoa, na interpretação daquela pessoa, e aquela pessoa, obviamente, vai passar a informação da forma como ela interpretou. Tá? E aí quando a gente consegue ter vários pontos de vista, a gente consegue perceber que não existe verdade absoluta. Inclusive eu já fiz um podcast aqui falando sobre isso. Não existe verdade absoluta. As pessoas sempre vão ver algo sob o seu ponto de vista, sob a sua forma de ver o mundo, né? Então, nada mais incrível do que a gente ter essa diversidade de pontos de vista
e dê opiniões e visões de mundo, tá bom? Eu vou encerrando por aqui esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aqui embaixo comentários, o que vocês acharam disso. Tem algo que eu não falei que vocês acharam que seria interessante ter citado, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês não concordam, coloquem aqui porque que é interessante a gente ter sempre essa troca, né? Troca de informações, novas informações, de repente tem algo aqui que alguma sugestão talvez para um próximo podcast ou até mesmo um próximo vídeo. Eu vou avaliar tudo com muito carinho e vou respondendo na medida do possível, tá bom? Visite os links também na descrição, segue no Instagram e visite o site aqui da Livre Escola, que tem conteúdo lá também. Eu vou buscar sempre atualizar semanalmente todos os canais no Instagram, YouTube e blog, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!